Desapego. Como os estoicos desintoxicavam os pensamentos. Você acredita que os seus pensamentos são você. Acredita que cada sensação, cada imagem mental, cada emoção que surge dentro de você é uma prova incontestável da sua identidade. Quando se sente fraco, acredita que é fraco. Quando se lembra de uma dor antiga, acredita que ainda está ferido. Quando imagina uma queda, já se convence de que caiu. Essa é a prisão mais silenciosa e mais devastadora do ser humano. Confundir o que passa na mente com quem você realmente é. É assim que nasce o apego mais profundo, aquele que não se agarra a pessoas ou objetos, mas à narrativa que você conta para si mesmo. É como vestir uma máscara que nunca sai do rosto porque você esqueceu que ela existe. Os estoicos viam esse erro com clareza e sabiam que, para conquistar a liberdade interior, é preciso antes romper essa ilusão. Marcos Aurélio escrevia em seu diário que a alma se torna da cor dos seus pensamentos. Essa frase não diz que você é seus pensamentos, mas que eles te influenciam, te pintam, te tingem. A cor pode ser lavada, trocada, observada. A alma é o pano, não a tinta. O problema é que a maior parte das pessoas nunca aprende a fazer essa distinção. Elas olham para dentro, veem um pensamento sombrio e concluem que estão condenadas a ser sombrias. Veem uma lembrança dolorosa e concluem que ainda estão vivendo a dor. A mente conta histórias e nós acreditamos nelas sem filtro. Esse é o apego invisível, tomar cada narrativa mental como um espelho fiel do eu. Mas um espelho pode estar quebrado, uma imagem pode estar distorcida, e mesmo assim você pode passar uma vida inteira sem perceber. Sêneca ensinava a tratar cada pensamento como um visitante. Um visitante bate à porta, entra, às vezes traz presentes, às vezes traz problemas, mas você não precisa oferecer-lhe um quarto permanente. Não precisa deixá-lo construir uma casa dentro da sua mente. Você pode observar, avaliar, decidir. E se não fizer sentido, se não servir à virtude ou à razão, pode deixá-lo ir. Essa é a verdadeira liberdade, a de não ser obrigado a acreditar ou obedecer a cada impulso mental que surge. A mente mente. Ela dramatiza, exagera, fabrica. Ela é uma máquina de narrativas, não um oráculo infalível. O estoico sabe disso e se comporta como um sentinela, não como um refém. Quando você começa a perceber seus pensamentos dessa forma, algo muda. Eles perdem poder, não porque desaparecem, mas porque deixam de comandar você. É como assistir a uma peça de teatro. As falas continuam, mas você não acredita mais que são reais. Existe uma distância. Nessa distância mora a sua liberdade. O desapego verdadeiro começa aí. Não no desapego das coisas, mas do que você pensa sobre as coisas. Não no afastamento das pessoas, mas das histórias que construiu sobre elas. Não no abandono dos seus objetivos, mas do peso emocional que você colocou sobre cada um. O estoico não foge dos pensamentos. Ele não tenta apagá-los. Ele os observa, ele os testa. Ele os submete à razão e pergunta: isso é útil? Isso é verdadeiro? Isso me serve? Se não for, solta. Se não ajudar, libera. Porque entende que a mente é como um campo fértil. Se você não escolher o que plantar, nascerá mato. A maior parte do sofrimento vem de acreditar que você é obrigado a manter dentro de si cada semente que caiu. Não é. Você pode arrancar as ervas daninhas, pode limpar o solo, pode selecionar o que fica. Você percebe que está mais forte quando um pensamento negativo chega e você não reage. Apenas observa, respira e o deixa passar. Não há vitória mais silenciosa e mais profunda do que essa. Porque nesse momento você não está mais preso à corrente. Você se tornou o observador, não o prisioneiro. A corrente continua passando, mas você não está mais dentro dela. Esse é o primeiro sinal de uma mente desintoxicada. Uma mente estoica, uma mente livre. Quando entender isso, você vai perceber que sua identidade não está nas imagens que cruzam seu interior, nem nos diálogos que surgem sem permissão, nem nas emoções que chegam sem aviso. Sua identidade é a presença que observa tudo isso.
É o espaço silencioso, onde cada pensamento aparece e desaparece. O apego à narrativa mental se dissolve quando você percebe que não há nada fixo ali. Você é muito mais do que qualquer história. É essa clareza que abre o caminho para a desintoxicação mental dos estoicos. Porque quando você para de se confundir com os pensamentos, eles perdem o poder de te prender. E nesse instante, começa o verdadeiro desapego, a lógica da perda. Por que os estoicos não temiam o que se vai? Você teme perder o que ama. Teme perder pessoas, posições, conquistas, momentos. E esse medo é tão constante que molda silenciosamente suas decisões, seus vínculos, suas expectativas. Mas os estoicos não viam a perda como um erro do destino. Para eles, perder era natural, era previsto, era inevitável. Não porque eram frios, mas porque entendiam o fluxo da existência com clareza. Sêneca dizia que tudo o que possuímos nos foi emprestado. Nada é verdadeiramente nosso, exceto o que está sob nosso domínio interno, nossas escolhas, nosso caráter, nossa razão. O resto vem e vai, como a maré. E sofrer por aquilo que já nasce com data de partida é como chorar porque o sol vai se pôr no fim do dia. O apego nasce da ilusão de permanência. Você se aproxima de algo e, ao invés de usufruir, tenta congelar, tenta segurar, tenta tornar eterno. Mas tudo o que vive se transforma. Pessoas mudam, sentimentos oscilam, corpos envelhecem, relações amadurecem ou se rompem. Não existe estabilidade garantida naquilo que é externo. E é por isso que os estoicos buscavam firmeza não no que possuíam, mas no modo como se relacionavam com o que possuíam. Não colocavam a alma naquilo que poderia ser levado, porque sabiam: tudo que pode ser tirado de você não é parte de você. É adereço, é circunstância, é empréstimo temporário da vida. Imagine que você está segurando um punhado de areia nas mãos. Quanto mais força faz para manter, mais a areia escapa pelos dedos. É assim com tudo o que tenta possuir demais. O excesso de apego sufoca, mata o frescor da experiência. Você não desfruta da presença do outro, você se agarra. Você não aprecia o que tem. Você teme perder. Você não vive, você vigia. E isso não é amor. Isso é ansiedade disfarçada. O estoico vive o momento com gratidão, mas sem ilusão. Aprecia intensamente, mas sem se confundir. Porque ele sabe, tudo o que chega já começou a partir. E tudo o que parte abriu espaço para algo novo chegar. Marco Aurélio escreveu que a perda é apenas o retorno das coisas ao todo. Nada realmente desaparece. Tudo muda de forma. Aquilo que se vai não se perdeu. Apenas deixou de estar ao seu alcance. Isso vale para pessoas, para objetos, para fases da vida. Quando você vê o mundo dessa forma, o desespero cede espaço à aceitação. Você começa a soltar com menos resistência, a deixar ir com mais paz, porque entende que nada foi roubado, apenas devolvido. A vida te confiou algo por um tempo, agora tomou de volta, e você permanece inteiro, porque não depositou sua alma naquilo que é transitório. Esse raciocínio não te torna frio, te torna lúcido. A ausência da ilusão não rouba a beleza, ela purifica. O estoico ama com profundidade, mas sem grilhões. Ele entende que o verdadeiro amor liberta e que o verdadeiro desapego não é indiferença, mas maturidade. Amar sem precisar possuir, agradecer sem exigir eternidade, perder sem se desintegrar. Isso não é resignação, é força. Se tudo que você tem agora sumisse amanhã, quem você seria? Se não souber responder, talvez esteja confundindo sua essência com aquilo que você tem medo de perder. E é aí que mora a prisão. Quando você constrói sua identidade sobre o que pode ruir, vive em constante tensão. Mas quando constrói sobre o que é interno, firme, inviolável, não há vento que te derrube, porque o que importa ninguém tira, e o que pode ser tirado não é você. A lógica estoica da perda nos ensina a soltar sem medo, porque nada verdadeiro se desfaz com o tempo. O que se desfaz é o que já era frágil, o que era ilusão.
O que estava sustentado por desejo e não por clareza. Quando a perda vem, ela revela, mostra onde você estava apoiado, mostra o que estava projetando, e se doer, tudo bem. O estoico sente a dor, mas ele não negocia sua paz por ela. Ele deixa a dor passar, observa, aprende, agradece e segue mais leve. É nesse ponto que o desapego se torna sabedoria, porque você entende que não veio a este mundo para acumular, veio para experimentar, transformar e deixar ir. Nada é realmente seu, a não ser a forma como escolhe lidar com o que chega e com o que parte. A vida não exige que você se mantenha intacto, ela exige que você se mantenha inteiro, e ser inteiro é saber continuar mesmo quando algo vai embora. O excesso de memória, como o passado se torna um fantasma ativo. A mente não é uma linha reta, é um labirinto, e o passado, se não for compreendido com clareza, se torna um fantasma que anda solto dentro desse labirinto. A maioria das pessoas acredita que o que as prende é o que falta agora. Mas o que paralisa de verdade é o que ainda vive dentro delas sem ter mais lugar no presente. As lembranças mal digeridas, as cenas repetidas em silêncio, as palavras que nunca foram ditas e os gestos que nunca foram esquecidos. O passado não acaba quando termina. Ele acaba quando você o encerra dentro de si. E os estoicos sabiam que uma das formas mais profundas de desapego era essa: desintoxicar-se das memórias que continuam comandando o agora. Sêneca alertava que o tempo mais desperdiçado é aquele que você dedica ao que já não pode mudar, porque ele rouba sua atenção, drena sua energia e te faz reviver dores que já passaram, mas que continuam sendo alimentadas pelo hábito. E o hábito de sofrer pelo que foi é um veneno de longa ação. Ele se infiltra aos poucos, começa com uma lembrança isolada, depois com uma comparação sutil, e logo se transforma em um estado mental permanente. Você já não sabe se está triste por algo que acontece ou por algo que aconteceu. Você vive no presente, mas respira o ar viciado de um passado que não quer morrer. A mente viciada em memória cria apego não ao que aconteceu, mas ao sentimento que aquilo provocou. Você não está mais preso à situação, está preso à emoção que ela deixou. E enquanto não aprende a olhar para essas memórias com outro olhar, elas continuam te moldando. Você se define pelo que sofreu, se protege como quem ainda está em guerra, reage como quem ainda tem medo. E assim, mesmo com tudo diferente à sua volta, você continua vivendo o mesmo ciclo por dentro. Esse é o poder do passado mal encerrado. Transformar o hoje numa repetição oculta do ontem. O estoico não nega a memória. Ele não apaga o que viveu, mas ele reordena, ele reenquadra. Ele olha para cada lembrança como quem limpa uma ferida, com firmeza, com atenção, sem dramatização, porque ele entende que o passado precisa ser integrado, não idolatrado, nem rejeitado, nem romantizado. Ele deve servir como referência, não como prisão. E isso exige coragem, exige olhar para o que foi sem querer mudar nada, apenas compreender. Exige aceitar que certas dores não serão apagadas, mas podem ser reclassificadas. O que antes era trauma pode se tornar lição. O que antes era perda pode virar libertação. Mas só se você estiver disposto a soltar a narrativa e reconstruir o significado. O apego ao passado é uma tentativa inconsciente de manter uma identidade. Você se acostuma com uma versão de si mesmo marcada por uma história. E essa história, mesmo dolorosa, te oferece algo: estabilidade. Mesmo que seja uma estabilidade tóxica, ela é familiar. O sofrimento antigo se torna um território conhecido. E abandonar isso é, em certo sentido, abandonar um pedaço de quem você acredita ser. Por isso dói. Por isso resiste. Mas o estoico escolhe evoluir, não preservar cicatrizes como troféus. Ele prefere ser alguém novo do que manter-se alguém ferido só porque aprendeu a viver com aquela dor. Desapegar-se do passado não é esquecer, não é apagar, não é fingir que não aconteceu, é reconhecer que aquilo não define mais quem você é.
É como soltar um objeto pesado que você carregava há anos sem perceber. Você não precisa jogar fora, só precisa parar de segurar. Porque o tempo não cura nada sozinho. O que cura é o que você faz com o tempo. O que você decide continuar alimentando ou não. Você vai perceber que está se curando quando lembrar e não sentir peso. Quando a memória vier e não dominar seu corpo. Quando você puder contar a história sem que ela te engula. Quando a lembrança for apenas uma imagem e não mais uma prisão emocional. Nesse ponto, o passado deixa de ser fantasma. Vira testemunha. Vira parte do caminho, não mais um buraco nele. E é exatamente isso que os estoicos ensinavam. Que viver bem não é apagar o passado, mas ocupar tão plenamente o presente que não sobra espaço para fantasmas. E isso só acontece quando você para de se definir por capítulos antigos e começa a escrever o agora com mãos novas. Porque enquanto você não desapegar do que já foi, vai continuar repetindo, carregando e revivendo, sem nunca realmente viver. A adoração do possível, quando a mente se prende ao e se. A mente humana tem um talento perigoso: projetar. Ela constrói futuros como quem desenha castelos no ar. Imagina cenários, pessoas, reações, desfechos perfeitos. Cria versões de si mesma que ainda não existem, mas que parecem tão reais que passam a ditar o modo como você vive agora. E quando esse exercício criativo se torna obsessão, o presente se apaga. A realidade é ignorada. E o e se torna uma prisão dourada. A adoração do possível é um dos apegos mais sedutores, porque ele se disfarça de esperança, mas carrega em si um veneno, a negação silenciosa da vida como ela é. Você começa sonhando com algo melhor, mais justo, mais bonito, e isso por um tempo te move. Mas logo o sonho vira exigência. A versão imaginária do que poderia ser se impõe sobre o que é, e tudo o que está diante de você começa a parecer pequeno, insuficiente, errado. Não porque é de fato ruim, mas porque você está comparando tudo com um ideal fabricado. E o ideal, por definição, nunca se realiza. Ele se mantém inalcançável. É por isso que quem vive apegado ao possível vive frustrado, ansioso, impaciente, porque está sempre desejando que a realidade obedeça à ficção. Os estoicos viam esse hábito como um tipo de escravidão mental. Eles não desprezavam o futuro, mas se recusavam a ser dominados por ele. Marco Aurélio escrevia que a vida é o que acontece agora, não o que pode acontecer depois, e que cada vez que você se perde em suposições, perde também o controle da única coisa que realmente existe, o momento presente. Não é o amanhã que te angustia, é o que você espera que o amanhã seja. E quanto mais expectativa você cria, mais frágil se torna. O apego ao possível alimenta o sofrimento porque te força a negociar com o irreal. Você cria um script invisível na mente e quando a vida não segue esse roteiro, sente que tudo está errado. Mas a vida nunca prometeu seguir o seu plano. Ela não respeita previsões. Ela não se curva a desejos. Ela simplesmente é. E o estoico entende que a liberdade começa quando você para de exigir que o mundo obedeça aos seus cenários mentais. O e se é uma pergunta vazia, porque por mais que você a alimente, ela nunca traz respostas. Ela multiplica dúvidas, alimenta a ansiedade, sabota sua presença. E se eu tivesse feito diferente? E se aquela pessoa voltasse? E se eu perdesse tudo? São perguntas que não pedem ação, só ruminação, que o ruminante mental é sempre um prisioneiro. Não constrói, não avança, não se liberta. Apenas gira em círculos internos, como um animal encurralado dentro da própria cabeça. Desapegar-se do possível é recuperar a capacidade de viver o que está diante de você. Não de forma apática, mas com atenção plena, porque quando você está inteiro no agora, percebe que não precisa de futuros idealizados para encontrar sentido. O sentido nasce da presença, não da projeção. E esse é um princípio fundamental do estoicismo. Não desejar que as coisas sejam diferentes, mas se tornar diferente diante das coisas. Quando você solta o apego ao possível, sente uma leveza estranha,
como se algo dentro de você tivesse parado de lutar contra um inimigo invisível. De repente, os detalhes ganham valor, as conversas se tornam reais, o momento deixa de ser um degrau e passa a ser um destino, porque você para de correr atrás de uma promessa e começa a honrar o que já está aqui. É claro que sonhar é humano. Ter visões de futuro pode inspirar. Mas se o sonho te paralisa, te consome, ou te faz rejeitar o agora, ele deixou de ser virtude. Virou vício, um vício emocional disfarçado de ambição. E o estoico combate vícios com razão. Ele pergunta: isso me fortalece ou me distrai? Isso me aproxima da vida ou me afasta dela? Isso me ajuda a agir ou me convida a esperar por milagres? A resposta a essas perguntas revela se você está apegado à realidade ou ao reflexo dela. Se está vivendo de fato ou apenas adiando a vida, esperando que ela se pareça com aquilo que você idealizou. O estoico prefere o chão firme ao voo da ilusão. Ele troca o conforto da expectativa pela potência da ação. E é assim que se liberta. Porque enquanto você viver agarrado ao possível, será sempre um escravo do irreal. Soltar o e se é um ato de coragem. Um corte na corrente que prende você a um futuro que talvez nunca venha. E nesse corte, você descobre algo precioso. O que está acontecendo aqui e agora já é suficiente para você crescer, mudar e viver com verdade. O silêncio como medicina, a prática estoica de limpar o ruído interno. O mundo moderno é barulhento, mas não é o som externo que nos destrói. É o ruído interno, a voz incessante que questiona, compara, julga, exige. A mente que nunca desliga, que cria conversas que nunca existiram, respostas que nunca vieram, medos que ainda nem chegaram. Esse barulho silencioso é mais perigoso do que qualquer grito. Ele consome por dentro, drena a clareza. E o pior, você se acostuma com ele. Passa a acreditar que viver é isso mesmo. Suportar uma mente barulhenta, uma alma em tensão, um corpo em alerta constante. Mas os estoicos viam nesse estado o oposto da liberdade. Para eles, o silêncio não era a ausência de som, era a presença de lucidez. Era uma prática, um exercício, um remédio. Sêneca dizia que o homem sábio busca a tranquilidade não no isolamento, mas na ordem interna. Isso significa que o silêncio estoico não depende do ambiente. Ele não espera que o mundo fique quieto para então acalmar a mente. Ele faz o caminho inverso, pacifica por dentro, mesmo que tudo por fora esteja em ruído. Esse silêncio não é inércia, é força contida, é domínio. É o poder de escolher a quietude diante da confusão. O ruído mental é uma forma de apego. Apego à necessidade de controle, de explicação, de conclusão. Você pensa demais porque quer prever, garantir, evitar dor. Mas quanto mais tenta controlar tudo com a mente, mais preso fica nela. O pensamento se torna um vício, e como todo vício, ele exige doses cada vez maiores para acalmar a ansiedade que ele mesmo provoca. É um ciclo. Você pensa para aliviar, mas quanto mais pensa, mais se afasta da paz que deseja. A prática estoica do silêncio rompe esse ciclo. Ela não pede para você calar a mente à força, mas para mudar a relação com ela. Observar, não reagir. Estar presente, não resolver tudo. Quando o pensamento vier, você não corre atrás dele, não discute, não tenta vencer na argumentação interna. Você simplesmente o deixa passar, sem pressa, sem violência, como nuvens atravessando o céu. Marco Aurélio escrevia sobre o poder de sentar em si mesmo, de recolher a atenção para dentro e manter-se imóvel, mesmo que só por alguns instantes. Esse tipo de silêncio é como afiar uma lâmina que já cortou demais. É o intervalo necessário para não se perder no excesso. No silêncio, você percebe o quanto estava acelerado, o quanto se confundiu com os próprios ruídos. E quando essa percepção chega, nasce uma clareza nova. Não é uma ideia brilhante, é um estado, um espaço interno limpo, onde você respira sem urgência. O silêncio cura porque revela. Ele mostra o que realmente importa e o que só fazia volume. Mostra quais pensamentos são legítimos
e quais são apenas repetições inúteis. Mostra o que é impulso e o que é escolha. E quando você começa a filtrar, começa também a soltar. O desapego surge naturalmente, porque você percebe que não precisa carregar tantos pensamentos para viver com verdade. A mente não precisa ser preenchida, ela precisa ser ordenada. Muitos confundem silêncio com fraqueza. Acham que quem cala concorda, que quem não reage está apático. Mas o silêncio estoico é ativo. Ele escolhe não reagir por sabedoria, não por medo. Ele entende que nem toda provocação merece resposta, que nem toda emoção precisa ser traduzida em palavras, que nem toda inquietação interna deve virar ação, porque às vezes o que a alma precisa não é de mais estímulo, mas de menos interferência. Se você quer se desintoxicar mentalmente, comece ficando em silêncio, não como punição, mas como cuidado. Fique em silêncio quando sentir raiva, para não dizer o que não precisa ser dito. Fique em silêncio quando se perder em suposições, para não alimentar histórias irreais. Fique em silêncio quando o mundo te empurrar para reações automáticas, para que você tenha tempo de escolher. O silêncio é a pausa que impede o estrago. A vida empurra, pressiona, exige velocidade, mas o silêncio te devolve ao ritmo natural, ao compasso do que é essencial, ao centro firme onde nenhuma opinião externa consegue te arrastar. E é nesse centro que o estoico habita. Ele não grita, ele não corre, ele não tenta convencer ninguém. Ele observa, pensa com clareza, age com precisão e volta para dentro, porque é lá que está a fonte, é lá que nasce a força que não precisa provar nada. Desapegar-se do ruído é um ato de higiene da alma, um retorno ao estado original da mente, limpa, calma, preparada. O silêncio não é ausência, é a presença mais inteira de todas. Quando você o encontra, entende que não precisa preencher cada espaço com palavras ou ideias, que existe poder em não dizer, e que às vezes a maior transformação acontece no intervalo entre um pensamento e outro, a ilusão do sentido, quando o apego esconde-se na busca de propósito. A maioria das pessoas acredita que precisa encontrar um propósito para então começar a viver de verdade. Como se houvesse em algum lugar fora de si uma missão secreta, um chamado definitivo, um papel escrito nas estrelas esperando ser descoberto. Essa busca se torna uma obsessão. E o que parece uma jornada de sentido, na verdade, esconde um apego profundo. O apego à ideia de que só seremos completos quando tudo fizer sentido. Mas essa é uma armadilha, porque o sentido, da forma como a maioria o imagina, é um ideal impossível, uma promessa de estabilidade emocional, de clareza total, de uma vida livre de dúvidas. E os estoicos jamais prometeram isso. Sêneca dizia que não existe estrada certa para quem não sabe aonde está indo. Mas também alertava: você não precisa conhecer o destino para começar a caminhar com virtude. O estoico entende que o sentido da vida não é algo que se encontra pronto, mas algo que se constrói na prática diária. Não vem de uma revelação repentina, mas da escolha constante de viver com excelência, mesmo em meio à incerteza. Esperar por um grande sentido é recusar-se a agir enquanto a vida passa. O apego à ideia de propósito total cria um tipo específico de paralisia. A pessoa quer uma resposta que justifique tudo. Quer entender o porquê de cada dor, de cada falha, de cada vazio. E enquanto a resposta não vem, ela adia a vida. Ela posterga a ação. Ela rejeita o agora por não encontrar nele um significado absoluto. Mas o agora não precisa ser perfeito para ser vivido com inteireza. Nem todo passo precisa apontar para um grande destino. Às vezes, caminhar com retidão já é o próprio sentido. O problema é que fomos ensinados a acreditar que propósito é uma espécie de iluminação, um momento único que transforma tudo. Mas isso não é sabedoria, é romantismo disfarçado. O estoico não busca esse tipo de epifania. Ele busca coerência, busca presença, busca fazer o melhor com o que tem, mesmo que as perguntas permaneçam sem resposta. Porque ele sabe,
Há sentido em cultivar o caráter, em suportar a dor com dignidade, em não se dobrar à injustiça, em não fugir do dever. Isso basta, e tudo o que ultrapassa isso é vaidade disfarçada de transcendência. A mente que se apega à busca por sentido absoluto sofre porque nada que encontra parece suficiente. Sempre falta algo. Sempre há uma dúvida, uma comparação, uma sensação de que a verdadeira missão ainda não foi revelada. E assim, por mais que conquiste, por mais que viva, por mais que aprenda, a pessoa se sente vazia. Não por ausência de sentido, mas por excesso de exigência sobre o que o sentido deveria ser. Desapegar-se dessa ilusão é libertar-se da obrigação de entender tudo. É aceitar que a vida pode ser significativa mesmo sem um enredo claro. Que é possível viver com propósito mesmo sem uma causa épica. Que o simples ato de agir com virtude já carrega um peso suficiente para sustentar a existência. E esse é o ponto central da visão estoica. O valor não está no que você entende, mas no que você faz. Marco Aurélio escrevia que cada dia oferece a oportunidade de cumprir o dever de ser humano. Isso é tudo o que importa. Ser racional, ser justo, ser firme, ser útil. Se houver uma missão maior, ela se revelará no meio do caminho, não no início. Mas você não precisa dela para agir agora. A espera por propósito é muitas vezes uma desculpa elegante para evitar o desconforto de viver com responsabilidade no presente. O verdadeiro sentido para o estoico está na qualidade com que você lida com o inevitável. Está em como você responde ao caos, em como você trata os outros, em como você se levanta depois da queda. Isso não requer revelação, apenas presença. E presença é o antídoto contra o apego às abstrações grandiosas, porque a mente pode se perder em teorias, mas o corpo age no agora. E o agora exige postura, não explicação. Quando você solta a ideia de que precisa entender tudo para começar a viver, abre espaço para o que realmente importa, para o gesto correto, para o pensamento reto, para a ação alinhada. E é nessa simplicidade que o sentido emerge sem esforço, sem drama, sem promessas. Ele surge como consequência, não como pré-requisito. Surge no silêncio da coerência, no vigor do que é bem feito, na tranquilidade de quem não precisa provar nada, apenas viver com verdade. Desintoxicar não é esquecer, é escolher o que merece ficar. Existe uma ideia equivocada sobre desapego que se espalhou como veneno suave. A de que desapegar é esquecer, apagar, arrancar tudo que machuca ou incomoda. Como se limpar a mente fosse o mesmo que esvaziá-la. Como se a cura estivesse na ausência completa de memórias, emoções ou marcas. Mas os estoicos jamais propuseram esse tipo de anestesia emocional. Para eles, o desapego não é destruição. É seleção. Não é fuga. É curadoria. Desintoxicar-se não é esquecer o que viveu, e sim escolher, com lucidez, o que ainda merece estar dentro de você. A mente, quando saudável, não é uma página em branco. Ela é um jardim bem cuidado. E como todo jardim, precisa de atenção constante. Precisa que você saiba distinguir o que floresce do que sufoca, o que alimenta do que consome, o que permanece por valor e o que apenas ocupa espaço. Apegar-se a tudo, sem filtro, é deixar que qualquer pensamento, qualquer lembrança, qualquer emoção se instale e se espalhe sem limite. É abrir mão da soberania interior. E é por isso que os estoicos treinavam uma vigilância silenciosa, uma disciplina mental que permitia reter o que constrói e soltar o que envenena. Nem tudo o que passou precisa ser eliminado. Algumas memórias dolorosas são raízes profundas de sabedoria. Algumas experiências difíceis são pontos de referência que orientam suas decisões. O problema não está em lembrar, mas em ser controlado pelo que se lembra. O que precisa sair não é o fato em si, mas a forma como você continua se relacionando com ele. A carga emocional, a culpa repetida, a raiva reciclada, o medo cristalizado. Essas, sim, são toxinas que precisam ser removidas, porque tornam tudo mais pesado do que precisa ser. Sêneca dizia que o que nos faz sofrer não é o que acontece,
mas o que dizemos a nós mesmos sobre o que acontece. E isso se aplica também ao passado. Uma mesma lembrança pode ser remorso ou gratidão, dependendo do lugar interno de onde você a observa. A mesma perda pode ser ferida aberta ou ponto de virada. O mesmo erro pode ser vergonha ou aprendizado. Tudo depende da forma como você decide carregar aquilo. Por isso, a desintoxicação mental não é um processo de exclusão violenta, mas de transformação silenciosa, de reinterpretar, de dar novos significados, de esvaziar o veneno e deixar apenas a estrutura. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem peneira a alma. Escrevia para lembrar o que importa, para limpar a mente do que era desnecessário, para reafirmar os princípios, não porque queria esquecer o que o mundo fazia com ele, mas porque queria escolher com o que ele continuaria convivendo por dentro. Essa é a verdadeira liberdade, ter o direito e a coragem de decidir o que permanece dentro de você. O apego à dor é muitas vezes um hábito. Você se acostuma com a sensação. Ela se torna parte da identidade. E abrir mão dela parece abrir mão de quem você é. Mas você não é sua dor, não é sua história, não é o que aconteceu. Você é o que faz com tudo isso. O estoico reconhece a cicatriz, mas não a transforma em corrente. Ele a vê como um marco de passagem. E se ela ainda dói, é sinal de que algo ali ainda precisa ser revisto, limpo, solto. Desintoxicar-se é um ato de maturidade. É olhar para dentro e perguntar: isso ainda me serve? Isso ainda me fortalece? Isso ainda representa quem estou me tornando? Se a resposta for não, então não há mais razão para manter. Você não precisa justificar nem lutar contra. Só soltar. E ao soltar, não apaga nada. Apenas muda o lugar onde aquilo vive dentro de você. Tira do altar e coloca na estante. Tira do peito e coloca na memória. Tira do centro e devolve ao passado. A mente não precisa ser perfeita, ela precisa ser habitável. E para que isso aconteça, você precisa limpar os excessos, os ruídos, as sobras emocionais que ficaram mesmo depois da tempestade ter passado. O estoico não carrega restos, ele mantém o essencial. Não por frieza, mas por respeito a si mesmo, porque sabe que viver com clareza exige espaço. E espaço se conquista com escolhas. Desapegar não é esquecer, é escolher o que merece ficar. E só deve ficar aquilo que ajuda você a se tornar mais firme, mais justo, mais lúcido. O resto é entulho emocional. E entulho não se honra, se remove. Sua liberdade começa quando você para de lutar contra a realidade. A raiz de todo sofrimento duradouro não está na dor em si, mas na resistência àquilo que é. O ser humano, em sua tentativa desesperada de controlar o incontrolável, entra em guerra com os fatos. Luta contra a morte como se ela não fosse parte da vida. Luta contra a mudança como se o mundo tivesse obrigação de permanecer igual. Luta contra a perda como se fosse possível travar o tempo. Luta contra os próprios sentimentos, contra os próprios pensamentos, contra tudo o que escapa à sua vontade. E essa luta silenciosa, contínua, muitas vezes imperceptível, é o que mantém a mente acorrentada. Mas os estoicos aprenderam a fazer outra coisa. Aprenderam a parar de lutar contra a realidade. E nesse gesto, encontraram a única liberdade que não pode ser tirada. Epicteto dizia que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Essa distinção simples é o divisor entre uma mente atormentada e uma mente serena. Aquilo que depende de você pode ser trabalhado. Aquilo que não depende deve ser aceito com dignidade. A confusão começa quando você tenta inverter essa ordem, quando insiste em mudar o outro, em forçar o passado, em empurrar o rio. Tudo aquilo que você tenta controlar sem ter domínio real sobre isso vira sofrimento acumulado. Cada tentativa frustrada alimenta a ilusão de que, com mais esforço, as coisas cederão à sua vontade. Mas a realidade não negocia com desejo, ela apenas é. E quem luta contra o que é, perde. Sempre. A liberdade estoica não vem da vitória sobre o mundo, mas da reconciliação com ele. É quando você para de resistir ao que está acontecendo
e começa a agir a partir disso, a partir do que é, não do que você gostaria que fosse. Essa mudança é profunda, porque você não abandona o esforço, mas abandona a exigência. Você continua atuando com firmeza, mas sem carregar o fardo emocional da frustração constante. Você planta, mas não exige colheita imediata. Caminha, mas não impõe o trajeto. Ama, mas não prende. Fala, mas não implora por entendimento. Isso é poder. O poder de estar inteiro mesmo quando o mundo está em pedaços. Quando você para de lutar contra a realidade, tudo se reorganiza. O tempo passa a ser aliado, não inimigo. A dor passa a ser sinal, não punição. A perda vira clareza, não castigo. A mudança se torna fluxo, não ameaça. O que antes parecia caos começa a revelar uma ordem mais profunda, uma ordem que não depende do seu controle, mas que se revela quando você solta o controle. E soltar não é desistir, é confiar. Confiar que a vida tem ritmos que a razão não alcança e que sua função não é dominar tudo, mas responder da melhor forma possível ao que te é dado. Marco Aurélio anotava em seu diário: ama o destino que te coube, não como resignação passiva, mas como ato de coragem diante da realidade. Amar o destino é abraçar o que vem com firmeza, é olhar para o que é com os olhos abertos e dizer: estou aqui, não para brigar, mas para agir, não para controlar, mas para compreender. Esse amor pelo real não é cego, é lúcido, é sereno, é o contrário da negação, é o acolhimento da verdade. Enquanto você continuar desejando que as coisas sejam diferentes antes de poder ser feliz, estará preso. Enquanto condicionar a sua paz a uma mudança externa, estará vulnerável. Enquanto exigir que o mundo te obedeça, será escravo da frustração. Mas quando você aceitar profundamente o que está onde está, como está, sem conformismo, mas com lucidez, algo dentro de você se solta. É como se uma corda antiga, presa no peito, finalmente se rompesse. Desapegar-se da luta contra a realidade é o ápice da desintoxicação estoica. Porque não há veneno maior do que o de resistir ao que é. Não há prisão mais dolorosa do que a de viver esperando que o mundo te dê permissão para estar em paz. O estoico não espera, ele decide. Ele escolhe a paz agora, não quando tudo se alinhar. Ele escolhe agir com virtude agora, não quando todos forem justos. Ele escolhe amar a vida agora, mesmo com suas imperfeições, mesmo com suas ausências, mesmo com suas falhas. Nada prende mais do que o desejo de que algo fosse diferente. Nada liberta mais do que o ato silencioso de acolher o que é, sem se curvar, mas também sem se revoltar. Porque a verdadeira liberdade não está no que você muda, mas no que você para de resistir. E é exatamente aí que o desapego encontra seu ponto final. Não como renúncia, mas como reconciliação. Essa é a lição final dos estoicos. Soltar o que te prende por dentro não é fraqueza. É a mais elevada forma de força. A força de quem não precisa vencer o mundo para estar em paz com ele. Se essa mensagem ressoou em você, talvez já exista algo dentro de si pedindo para ser solto. Comente abaixo o que você está pronto para deixar ir. E se essa reflexão te fez bem, considere se juntar a nós e se inscrever. Às vezes, um novo ciclo começa com um simples passo silencioso.